Bom, meu sonho desde criança era fazer a faculdade. Porém, devido à falta financeira da minha família e em mim inclusive, eu tive influência da família, inclusive de tios e primos, que já eram militares, e eu resolvi fazer o concurso da Polícia Militar e passei. Por conta disso, virei policial do estado do Rio de Janeiro. E hoje, já com uma condição um pouco melhor, eu consegui fazer a faculdade. Então acabei entrando na instituição como policial e devido às situações lá dentro, eu consegui fazer a faculdade que eu queria, que era o meu sonho desde criança. Bom, com o tempo comecei a observar que os meus hábitos e as pessoas ao meu redor começaram a se afastar devido ao fato de ser policial. Perdi amigos pelo fato de ser policial e por conta disso tive uma outra visão de mundo sobre corrupção, sobre algo ilícito e acabei criando um pouco mais de maturidade em relação a isso. Não, em nenhum momento dentro da instituição me deparei com algo que fizesse desistir da carreira. Porém, em algumas situações, me fizeram ter um pouco mais de maturidade e um pensamento um pouco mais diferente. Questão de corrupção, questão de desigualdade. E por conta disso, hoje eu tenho outro pensamento em relação à sociedade. Não, hoje a polícia militar ela só se responsabiliza por duas situações. Do retorno do policial dentro da instituição e no porte de arma. Essas são as duas situações que a polícia, infelizmente, ela está preocupada em relação ao trabalho psicológico. Não quer saber se o policial ele tem qualquer tipo de doença, como depressão durante o trabalho ou uma ansiedade. E acaba adoecendo e não existe nenhum acompanhamento em relação a isso. Sim, várias vezes inclusive. Mas hoje, durante esse período da instituição, eu observei que existe três tipos de policiais. O policial combatente, o policial corrupto e o policial que é omisso. O combatente, ele entra por vocação. Por muitas vezes, os policiais sentem medo de perder qualquer tipo de familiar, de perder filhos. E eu tive o medo nesse momento, mas hoje me afastei desse medo. Me afastei da minha família, afastei dos meus filhos, e eu vi que o quanto isso foi ruim para mim. Hoje eu pude mudar realmente o meu pensamento e me aproximar mais em relação a isso. Sim, diversas vezes. Depois de qualquer situação que a gente passa por pressão, analisei e observei que eu poderia realmente ter mudado um pouco mais o meu pensamento ou um pouco mais a minha ação. Mas realmente é difícil quando você entra numa comunidade que você precisa entrar em um confronto armado. Depois que a munição, a bala, ela sai do cano, não tem como ela mais voltar. Sim, diversas vezes. Vi colegas perdendo a vida, vi colegas, inclusive, entrando em comunidade, realizando disparos sem nenhum tipo de necessidade, ou até mesmo colegas despreparados dentro da comunidade, fazendo qualquer tipo de ato que eu achei realmente desnecessário. Bom, eu investiria em batalhões dentro das comunidades, para os policiais, conhecer o dia a dia de cada tipo de pessoa que vive dentro da comunidade, saber como é exatamente o que se passa lá dentro. Assim como também investiria em policlínicas, para poder atender tanto a população quanto os policiais na área de saúde e fazer essa interação entre polícia e a comunidade. Acho que seria importante e seria melhor para todos, tanto para a polícia quanto para a sociedade. O que aconteceu no Rio de Janeiro era inevitável. O tráfico e a polícia desenvolveram formas pacíficas de convivência. Afinal, ninguém quer morrer à toa. Policial tem família, amigo. Policial também tem medo de morrer.
tá tudo bem? Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? O que aconteceu? Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Você tá entendendo? Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu! O sucesso não Beto, não é coração, juro pra você, isso é estresse. Vai, vamos. Problema emocional, Nascimento. Teu problema não é físico. Que história é essa, meu amigo? Você tá sob forte estresse. Eu vou te encaminhar pra psiquiatria. Se o senhor não falar nada, vai ficar difícil ajudar. Ainda mais que eu não tenho certeza se fazer tudo que eu disser aqui, se a senhora vai ser obrigada a me reportar para meus superiores Capitão, no trabalho. só posso responder a sua pergunta se eu souber realmente qual é o seu problema. Olá, Luiz, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo. Um prazer estar Antes aqui de mais nada, eu presente. quero agradecer. Obrigada. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista. Queria que você se apresentasse. Meu nome é Luiz, Luiz Musi. Eu trabalho na PM como psicólogo e eu estou aqui hoje para participar dessa entrevista e é isso aí. Tá certo, Luiz. Deixa eu começar com uma pergunta que fala um pouco dos códigos de ética. Onde você percebe que os códigos de ética se esbarram? No caso da instituição, da Polícia Militar e da psicologia. Então, a maioria das pessoas não sabe, mas os policiais, na condição de paciente, não podem confessar nada da vida profissional do psicólogo, né, que também atua na instituição. E isso é um grande desafio, tanto para quem atende, quanto para quem é atendido. Eles sempre chegam com cautela para terapia, e isso, por vezes, é uma grande barreira, né? Porque eles não conseguem mais separar a vida pessoal da profissional. Por vezes, a gente vê em alguns filmes sessões de terapia com policiais que não rendem frutos, e isso acontece muito, porque, de fato, não podem falar sobre o ocorrido, né, no ambiente de trabalho. Entendi. E dentro do set terapêutico, qual é o maior desafio do psicólogo? Justamente o fluido da terapia em si, né? A gente precisa ter a mesma empatia, disponibilidade de ouvir e acolher que a gente tem no setting terapêutico fora dali. Ali a gente não pode pensar como sociedade, não podemos estar num lugar de senso comum, Sim, pensando que o paciente, né, diante de mim está corrompido ou algo do tipo, né? Eu preciso olhar para aquele sujeito como pessoa, sem nenhum tipo de interferência, né? Eu preciso que ele confie no processo. Eu preciso que ele acredite na força da psicologia. legal. E você percebe, Luiz, que a instituição da Polícia Militar, de alguma forma, influencia a sociedade? E se você vê isso como algo positivo, negativo, como é que você enxerga essa influência da Polícia Militar na sociedade? Obviamente, a instituição afeta por si só não só os policiais, né, como a sociedade. Antes mesmo de entrar na incorporação, a gente já pode, tipo, perceber o quanto que os cidadãos eles sofrem mudanças na sua forma de enxergar o mundo a partir da instituição, né? Claro, Sim, eu sei que muita gente passa por traumas relacionados à falta de segurança pública, e é como se, de alguma forma, essas pessoas se identificassem com a polícia e torcessem por eles. É como se essa experiência sofrida respaldasse a violência que acontece em muitos casos de prisões ou incursões feitas pela polícia. Em contrapartida, temos a outra metade da sociedade
que não se identifica e cria bloqueios com a polícia, gerando assim uma animosidade entre ambos. Entendi. Em relação aos seus pacientes, dentro da instituição, você percebe que existe alguma patologia que foi desenvolvida justamente pelo exercício da função? A gente tem o clássico, né, ETP, o estresse pós-traumático, né, que ocorre em situações de muito risco, violência, e o estresse da própria corporação, que tem relação direta com obediência e cobrança. Muitos precisam obedecer e cumprir direcionamentos, mas muitas vezes sem as condições ideais, né? Tanto física quanto psicológica mesmo. Por vezes você encaminha para uma missão quase suicida e o policial ele sabe disso. Sim. E Luiz, para a gente encerrar aqui essa entrevista, você pudesse deixar um recado para os colegas psicólogos sobre a Polícia Militar, o que você diria? Pensa no paradigma desses sujeitos. O pão de cada dia é também o que pode levar eles à morte. A sociedade que eles protegem é a mesma que rejeita eles. O orgulho da família pode ser um motivo de maior preocupação e por aí vai. Acho que a psicologia devia se debruçar mais sobre essa instituição específica e começar a compreender que existem vidas ali dentro que carecem da gente. Um trabalho bem feito, em conjunto, poderia render muitos frutos positivos. Não só para a instituição especificamente, mas para a sociedade como um todo. Tá certo, Luiz. Assim, eu agradeço demais a sua participação. É sempre bom a gente ter o olhar de quem está dentro da instituição, porque de fora a gente não consegue, de fato, enxergar tudo o que acontece. E foi muito esclarecedor falar com você, entender como a psicologia atua dentro dessa instituição específica, a força que essa instituição tem sobre o sujeito, né? E te agradecer muito aí, colocar a nossa equipe à sua disponibilidade, precisando de qualquer coisa, a gente está aqui. Tá legal? Muito obrigada mesmo, tá? Um abraço para Eu que você. agradeço. Um abraço.